Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi o golpe militar de 1964? Há exatamente 55 anos, entre o dia 31 de março e o dia 1º de abril de 1964, tropas do exército brasileiro, depois apoiados pela Marinha e pela Aeronáutica, derrubavam o presidente constitucional do Brasil, João Goulart. Estabeleciam por todo o país o controle das principais instituições, dos principais espaços públicos, dando início à longa ditadura dos generais que iria durar 21 anos. No dia 2 de abril, com um Congresso acovardado e perseguido, era eleito naquele plenário como novo presidente do Brasil o chefe dos generais golpistas, Castelo Branco. Durante 21 anos, o país esteve sob as botas das Forças Armadas, que violaram seu juramento e suas obrigações constitucionais e assumiram, em nome das classes dominantes, para executar o programa das classes dominantes, assumiram o poder de Estado, assumiram diretamente o poder do Estado, impondo uma longa noite ao povo brasileiro. Uma noite marcada por repressão, por censura, por mortes, por desaparecimentos, por prisões, por tortura, por exílio. Durante 2 décadas, o povo brasileiro foi oprimido por uma tirania fardada que não teve outro objetivo que não estabelecer uma ordem econômica e social que fosse mais favorável ao grande capital financeiro e ao imperialismo, em especial ao imperialismo estadunidense. As Forças Armadas traíam sua missão e aceitavam, mais uma vez na sua história, desempenhar naquele momento o papel de partido fardado da burguesia brasileira, diante da incapacidade das classes dominantes em reconquistarem pela via eleitoral, esse era o cálculo que faziam as classes dominantes, em reconquistar pela via eleitoral o comando do Estado e diante da sua ambição das classes dominantes, de estabelecer uma ordem política que permitisse ampliar as taxas de exploração do povo brasileiro, da classe trabalhadora, que permitisse expandir a produção agrária sem levar em conta os direitos e as lutas dos camponeses, que permitisse colocar o país numa situação de ainda maior dependência em relação aos capitais internacionais. Essa foi, em síntese, a natureza do golpe de 64. Mas para que nós possamos compreender efetivamente do que se tratou, é necessário termos uma visão histórica mais ampla e uma visão que leve em conta determinados fundamentos da evolução, da trajetória do nosso país. Vamos aqui levar em conta, em primeiro lugar, o tipo de desenvolvimento capitalista que sempre caracterizou o Brasil desde o século XIX, quando o país começou a se construir como uma economia capitalista a partir das bases estabelecidas pela economia escravagista e agroexportadora. A burguesia brasileira, historicamente, sempre dependeu da superexploração do trabalho. Para que ela pudesse ter capacidade de concorrência com os seus pares internacionais, para que ela pudesse disputar o próprio mercado brasileiro, então, no final do século XIX, início do século XX, as primeiras décadas do século XX, um mercado inundado por produtos estrangeiros, a burguesia brasileira operava, com esse objetivo,
para que o custo de produção das suas fábricas fosse o mais baixo possível. Isso significava historicamente salários aviltados, poucos ou nenhum direito sindical, opressão generalizada da classe trabalhadora. Era com base na mão de obra barata que a burguesia brasileira imaginava conquistar seu espaço numa economia que era caracterizada pela clássica equação neocolonial. Qual era essa equação? O Brasil era um país produtor de bens agrícolas, era também extrator de riquezas minerais, exportava esses bens agrícolas e minerais, recebia recursos por conta dessas exportações, esses recursos se concentravam nas mãos da oligarquia agrária. Essa oligarquia agrária, com esses recursos, adquiria tanto os equipamentos necessários para a agricultura e a mineração, quanto para comprar bens de consumo, bens industriais do exterior. Além desse movimento de capitais, comprar bens para a produção agrícola e mineral e comprar bens de consumo, também por conta dessa exportação de bens agrícolas e minerais, a oligarquia se transformava paulatinamente no centro do capital financeiro, nos bancos que eram criados, e esses bancos é que manejavam o capital necessário para criar a nascente indústria brasileira. Nesse cenário, no qual o Brasil exportava produtos primários, importava bens industrializados, a burguesia industrial brasileira vai nascendo com base naquilo que ela tinha de vantagem comparativa em relação aos seus competidores, que era exploração da mão de obra, se aproveitar da herança escravagista e deprimir o máximo que pudesse os salários. E assim foi que nasceu a burguesia brasileira, produto da transição do capital agrário para o capital financeiro e industrial, produto do escravagismo, dos escravos libertos que exerciam enorme pressão sobre os salários pagos à mão de obra, era uma farta oferta de mão de obra, que se somava também à mão de obra da imigração, permitindo a contratação de trabalhadores a salários vis. E nesse contexto a burguesia foi criando tanto a sua capacidade de produção interna quanto a sua capacidade exportadora, pouco a pouco, sempre com base na superexploração do trabalho e, claro, na manutenção das velhas relações pré-capitalistas na agricultura, subordinadas a uma economia de tipo capitalista, mas relações pré-capitalistas que permitiam se pagar muito pouco e de forma precária pelo trabalho dos camponeses. Isso interessava ao capital agrário, que era intimamente associado ao nascente capital industrial através do capital financeiro. Essa é a história do capitalismo brasileiro. Essa história começa a ser mudada a partir da Revolução de 30, quando uma fração da burguesia, liderada por Getúlio Vargas, tenta romper com o modelo neocolonial. Getúlio Vargas o faria por ondas da Revolução de 30, certas medidas durante o Estado Novo, que tinha inclinação fascista, mas possuía um programa nacionalista, e depois, especialmente no seu segundo mandato democrático, eleito em 1950, de 50 a 54, quando comete suicídio. E essa política de Getúlio Vargas teria continuidade em Juscelino Kubitschek, seria interrompida com a eleição de Jânio Quadros e voltaria a ter peso com a condução de João Goulart à presidência do país depois da renúncia de Jânio Quadros. O que era a tentativa de interromper esse modelo colonial? Era estabelecer um desenvolvimento industrial autônomo para o país com base no crescente papel do Estado e na geração de um mercado interno de massas a partir de políticas que permitissem consolidar determinados direitos trabalhistas, que permitissem elevar a renda das famílias trabalhadoras brasileiras, gerando, portanto, capacidade de consumo. Numa ponta, mercado interno pelo crescimento dos direitos dos trabalhadores, na outra ponta,
capacidade industrial autônoma a partir da intervenção do Estado na economia, particularmente com a criação de duas grandes empresas que operariam as riquezas nacionais a partir dessa perspectiva de desenvolvimento independente, a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Essa é a lógica que se estabelece pelo varguismo depois da Revolução de 30, colidindo progressivamente com os setores da burguesia que defendiam o antigo modelo neocolonial e que eram contrários a quaisquer medidas que levassem ao aumento dos custos de produção, particularmente medidas que aumentassem os salários e os direitos dos trabalhadores. Getúlio Vargas seria combatido por esses setores, especialmente depois de 43, seria fundamentalmente combatido nos anos 50, durante o seu segundo mandato, até que essas forças, aliadas ao imperialismo americano e aliadas a setores do sistema de justiça e às forças armadas, o levassem a uma situação no qual não havia outra saída para derrotá-los que não sua própria morte, que não o seu suicídio. Essas forças foram provisoriamente derrotadas pelo suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954. Um grande levante popular, uma grande mobilização popular teve curso depois do suicídio de Getúlio e obrigou a um recuo dessas forças reacionárias aliadas para derrubar Getúlio e impor o seu velho modelo explorador, o seu velho modelo neocolonial. Essas forças recuam, perdem as eleições de 55, vence Juscelino Kubitschek. Embora Juscelino Kubitschek fosse um candidato com profundos vínculos com a burguesia brasileira, ele representava sua fração industrial mais avançada, representava os setores das classes dominantes que continuavam a apostar na estratégia de Getúlio Vargas para desenvolver o capitalismo brasileiro, uma tentativa de desenvolvimento relativamente autônomo, no qual o Estado jogava um papel fundamental e no qual a criação do mercado interno de massas, a partir de um paulatino aumento da renda dos trabalhadores, era peça fundamental. O governo de Getúlio abriu também o país, é evidente, para o capital internacional, especialmente na indústria automobilística, mas mantendo como instrumentos de desenvolvimento, mantendo como instrumentos sob controle estatal, tanto a Petrobras como a Vale do Rio Doce e o Banco do Brasil, garantindo que o Estado tivesse empresas estratégicas que pudessem determinar esse desenvolvimento autônomo e pactuar com os setores do imperialismo, sem, no entanto, lhes entregar as chaves mestras da economia brasileira. Os setores mais atrasados da burguesia e dos latifundiários associados ao imperialismo combatiam essa perspectiva, não vislumbravam quaisquer possibilidades de desenvolvimento do país por esta via da ampliação do mercado interno e da autonomia da economia brasileira. Ao contrário, cada vez mais colocavam como sua perspectiva de classe que o desenvolvimento do capitalismo só poderia ocorrer se o Brasil fosse parte integrante e incondicionalmente integrante do desenvolvimento do capitalismo ocidental, em particular do bloco dirigido pelos Estados Unidos. Somente se o Brasil tivesse associado à economia americana e somente se o Brasil tivesse baixos custos de produção, essa associação seria possível e virtuosa para os interesses do capital. Portanto, um setor amplo da burguesia, dos agrários, associados às forças armadas, ao setor do sistema de justiça, aos partidos políticos, que desse modo se integravam a essa aliança, apoiando essa tese, esses setores consideravam que só era possível desenvolver o capitalismo brasileiro no sentido oposto àquele defendido por Getúlio, por Juscelino, que eram, repito, quadros da burguesia, mas propunham outra via de desenvolvimento. Esses setores que combatiam a perspectiva desenvolvimentista, conseguiram eleger Jânio Quadros, presidente da República. Jânio, o breve, um aventureiro, dura apenas 7 meses no governo e tenta estabelecer uma posição de força, um regime bonapartista, acreditando que sua renúncia levaria a uma forte mobilização popular, ao apoio das Forças Armadas e a possibilidade dele estabelecer um governo ditatorial, um governo cesarista, que
fosse capaz de impor sem resistências a agenda de reformas pleiteada pela grande burguesia brasileira, a agenda da dependência, da manutenção do latifúndio, do aprofundamento da superexploração do trabalho, que pressupunha, para ser imposta num país que tinha um grande despertar cultural, uma forte mobilização social, no qual cresciam as lutas camponesas, no qual cresciam as lutas sindicais, pressupunha, evidente, uma repressão brutal contra os sindicatos, os partidos de esquerda, a resistência cultural e assim por diante. Jânio faz uma manobra e essa manobra é derrotada. Nem sequer a burguesia o apoia, considerava uma aventura sem quaisquer condições de êxito. O vice de Jânio era João Goulart. Naquela época no Brasil, pela Constituição de 46, elegia-se em separado o presidente e o vice. E podia ocorrer de se eleger um presidente pela direita e um vice-presidente mais pela esquerda, como de fato ocorreu. Jânio estava numa fórmula mais conservadora, João Goulart estava numa fórmula mais progressista. O candidato a presidente apoiado por João Goulart era Teixeira Lott, um general nacionalista que é derrotado por Jânio, mas João Goulart ganha a eleição para vice-presidente e era o vice de Jânio. Jânio renuncia, João Goulart assumiria. Isso significava um cavalo de pau em retorno àquela política desenvolvimentista pregoada por Getúlio Vargas, e o pior para as classes dominantes. João Goulart era uma versão mais à esquerda daquela via proposta por Getúlio Vargas. João Goulart representava um setor mais avançado daquelas frações burguesas que propunham esse desenvolvimento nacional autônomo, com criação do mercado interno de massas em aliança com a classe trabalhadora, seus sindicatos, e inclusive com o principal partido da classe trabalhadora então, que era o Partido Comunista Brasileiro. Isso foi um pesadelo para a burguesia brasileira e para os militares, já então profundamente vinculados, na sua maioria, a maioria dos comandos superiores das Forças Armadas, já vinculados aos interesses do grande capital financeiro e do grande capital internacional. A burguesia e setores das Forças Armadas tentam impedir a posse de João Goulart, tentam golpear sua ascensão ao comando do Estado, tentam derrubá-lo pela força das armas. E foram derrotadas. Foi a primeira grande derrota da história do Exército Brasileiro, que tem um papel estruturante na construção do Estado Nacional. Pela liderança de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, se estabelece a cadeia da legalidade, uma grande mobilização popular toma conta do país, o Exército se divide, o Terceiro Exército, o atual Comando Sul, se alinha a Brizola, Brizola distribui as armas das brigadas militares do Rio Grande do Sul para a população, o país vê crescer uma enorme resistência contra o golpe e os golpistas entrincheirados no comando do Exército, nos partidos de direita, em especial a UDN, mas também no PSD, os partidos de direita e o comando militar são obrigados a recuar, como recuam também os meios de imprensa monopolistas que já na época apoiavam o golpe contra João Goulart, ou seja, a tentativa de impedi-lo de tomar posse pela força. Eles são derrotados pela cadeia da legalidade, lideradas por Leonel Brizola, e Jango toma posse. Toma posse algemado, porque há um acordo para sua assunção, para sua posse como presidente da República, que era o estabelecimento do parlamentarismo. Jango presidiria, mas não governaria. O Congresso elegeria um primeiro-ministro, um Congresso mais conservador, um Congresso no qual a aliança entre o PSD, que era o setor mais direitista do bloco getulista, e a UDN, que era o partido da direita, a aliança entre esses dois partidos, além de outros pequenos partidos, dava maioria ao campo conservador, dava maioria ao campo antiprogressista. E, portanto, esse é o acordo que permite o acesso de João Goulart ao governo. A burguesia parecia estar chegando no seu mundo dos sonhos. Ter um presidente que não governasse, um presidente de origem progressista, mas ter o controle do governo através do Congresso Nacional. Essa forma, a burguesia